Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o programa Entrevista Especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre AVC. Recentemente, milhares de médicos do mundo inteiro se reuniram em Londres para participar do Congresso Europeu de Cardiologia. Uma das grandes novidades do evento foi a divulgação de novas diretrizes de hipertensão. E a pressão 12/8 passou a ser considerada alta. Vamos entender melhor esse assunto com o Dr. Fernando Menezes, cardiologista, especialista em doenças coronárias. Doutor, seja muito bem-vindo e é um prazer falar contigo. Oi, Tabata, obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, pois é, isso foi uma grande polêmica, né? E pegou todo mundo de surpresa, porque até então a pressão 12/8 era considerada normal. Por que mudou? Por que esse índice passou a ser considerado alto? Explica pra gente, por favor. Perfeito. É uma discussão muito interessante e, a princípio, é uma revisão de um tema já conhecido. Nós sabíamos que a pressão arterial, sempre em níveis mais baixos, tem uma associação menor com doenças cardiovasculares. No entanto, alguns estudos recentes, como o SPRINT e o HOPE-3, eles demonstraram esse benefício da manutenção da pressão um pouco mais baixa e a estimativa que a pressão acima de 12/7 aumenta em cerca de 20% desfechos cardiovasculares. Então, em virtude desses estudos e dessa avaliação epidemiológica, considera-se hoje o termo de pressão elevada. Eles têm essa cautela, porque um erro muito comum, e isso é importante a gente desmistificar aqui, é que acima de 12/7 já tem indicação de tratamento farmacológico direto, com remédio. Ainda não é o caso. Eles orientam uma avaliação mais precoce, uma orientação mais precoce em relação à dieta, em relação a hábitos de vida e atividade física, quando a pressão já começa a ficar acima de 12/7. Isso vai muito de encontro com os desafios que nós temos no tratamento da hipertensão. Nós temos o desafio da aderência do paciente, porque muitas vezes o paciente não tem absolutamente nenhum sintoma. Então, tem que ter uma conversa muito boa e uma boa relação médico-paciente para ele entender o porquê nós estamos tratando a hipertensão. E o segundo desafio é um fenômeno que acontece em medicina, e principalmente em cardiologia preventiva, que se chama inércia terapêutica. O que é a inércia terapêutica? Ela é bem parecido que a babá do meu filho me falou hoje de manhã, que ela passou no médico, a pressão estava 14/9, ela mediu em casa, estava 15/10, e a orientação foi fazer uma reavaliação, aguardar um pouco mais. Então, essa inércia terapêutica de não começar o tratamento, de não começar uma avaliação precoce, ela é um desafio que nós temos em cardiologia de prevenção. Então, perfeito, doutor. A partir, então, de 12/7, já acende um alerta, então. Perfeito. A 12/7 acende, acima de 12/7 acende um alerta. É muito importante frisar que esses estudos e essas avaliações são feitas mais com a população europeia do que a brasileira. É importante frisar isso porque nós temos uma dificuldade de diagnóstico, de acompanhamento, porque muitos dos nossos pacientes estão no sistema público e que está completamente sobrecarregado. Então, acima de 12/7, acende um alerta. O tratamento ele é bem parecido, farmacológico, né, com medicação, ele é bem parecido com a nossa diretriz de 2020, que é acima de 14/9, para todos os pacientes, mas 12/7 já acende um alerta, o paciente pode estar caminhando para desenvolver a hipertensão e muitos hábitos nós conseguimos rever antes do paciente começar a ficar hipertenso
E lembrando que a hipertensão, ela acontece hoje no Brasil em cerca de 30% da população adulta, e é um dos principais causadores, uma das principais causas de infarto do miocárdio, AVC e insuficiência cardíaca, que ainda constituem a principal causa de mortalidade no Brasil. Muitos municípios, as causas de tumor, de câncer, têm passado as causas cardiológicas, mas ainda no Brasil estima-se que seja a principal causa de mortalidade e com uma relação direta da hipertensão como a causa dessas doenças. Doutor, você mencionou a questão de hábitos, né? Que a gente precisa fazer algumas alterações. Quais seriam esses hábitos? Perfeito. Então, nós temos hábitos muito ruins que devem ser abandonados imediatamente, principalmente tabagismo e uso de álcool. O uso de álcool, apesar de terem algumas linhas que falam, ele cursa com aumento de pressão. Então, o uso regular de álcool não é aconselhável e deve ser revisto. O tabagismo também, não tem nenhum benefício qualquer, o uso de cigarro. Então, esses dois hábitos, eles têm que encerrar e precisa muitas vezes na consulta médica, uma boa conversa, às vezes inclusive medicação para isso. Manter o peso ideal, né? Evitar o sobrepeso, sempre estar fazendo atividade física, pelo menos 5 vezes por semana, ter uma boa regularidade. Atividade física, eu gosto de falar para meus pacientes que é algo que quando você começa, você tem que fazer o resto da sua vida. Isso garante um envelhecimento saudável e reduz muito a incidência de todas as outras doenças. E, por fim, a dieta DASH, que é uma dieta mediterrânea, rica em hortaliças, sem alimentos processados, com uma quantidade não exagerada de carnes na semana, com um foco muito grande em grãos e também com baixo teor calórico. Evitar alimentos ruins como doces, hambúrgueres ou pizzas. Então, se você tem um paciente que já está começando a ficar com a pressão um pouco mais elevada, tem que começar a fazer essa avaliação multidisciplinar. Questão dos hábitos muito ruins, a atividade física, o peso e mudanças na dieta que elas devem ser realizadas de forma gradual para constituir uma boa aderência. A aderência é a questão principal para podermos tratar os pacientes e eles não desenvolverem hipertensão. Doutor, a última pergunta, que o nosso tempo está acabando, é com relação a remédios. Você até citou, né, que a partir de 12/8 tem aí a pessoa, ela precisa ser acompanhada, né? A partir desse índice, quem já tomava remédio para pressão alta vai ter que dobrar ou não? Perfeito. As orientações de tratamento farmacológico, elas não mudaram muito a meta. A princípio, para garantir a pressão abaixo de 14/9. Essa continua sendo a principal meta farmacológica. Nós não deveríamos objetivar uma pressão abaixo de 12/7 nesse momento ainda. Então, isso não muda e continua de acordo com a nossa diretriz. Agora, se o paciente atingiu uma pressão abaixo de 12/8, em 12/7, o ideal é a gente continuar mantendo assim, não descalonar a medicação. Perfeito, doutor. Muito obrigada, doutor Fernando, pela entrevista. Foi um prazer falar contigo, entender melhor esse assunto para que nós estejamos mais atentos. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer e até uma próxima. Obrigado, o prazer foi meu. Até. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.